Oi, gente, tudo bem? Como está você? Nervoso? Zen, normal? Você fica nervoso em situações adversas? Quando a pessoa é muito tímida, muito verdadeira, ela fica nervosa. Esse Luiz Correia que hoje eu recebo aqui, ele falou que está nervoso, porque ele é um pouco avesso a entrevistas, a falar de si mesmo, mas é um grande amigo, eu gosto muito dele, fiquei muito feliz em poder trazê-lo para esse bate-papo, porque a ascendência profissional dele, né, que é o que mais nos interessa aqui, porque são reflexos da vida dele. Ele é arquiteto, está residindo em Itu, tem uma ligação super direta com Indaiatuba. E a proposta é contar um pouco dessa carreira, dessas coisas. E como eu gosto muito de família, olha que coisa interessante isso, como que é, né, a gestação do seu futuro profissional, da escolha pela sua profissão, como esbarra no contexto da família. Porque o Luiz é arquiteto e eu vou até mais longe, Luiz. O seu bisavô já era carpinteiro. Sim. Meu bisavô já era carpinteiro. E, Vô Chico. olha que legal. Chiquinho. Em Bofete. Bofete. E aí o seu avô Luiz Correia. Correia, carpinteiro. Carpinteiro. Carpinteiro e pedreiro. Seu pai fez contabilidade, mas trabalhava Com meu avô. Nunca exerceu a profissão. Odiava. E é engraçado isso, já aproveito o gancho, porque quando eu saí da escola, eu fui fazer o quê? Contabilidade. contabilidade. Fiz 1 ano de contabilidade totalmente frustrado, odiava, matava aula igual um doido, mas fiz e aí eu cheguei em casa e falei, gente, não dá, não consigo, não gosto, não é isso que eu quero ser arquiteto ou engenheiro, fazer alguma coisa do gênero, né? E aí meus pais com receio, porque imagina, Bofete, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, a cidade grande mais próxima, que é Botucatu, fica 40, 50 minutos, então é perto, mas ainda assim é uma viagenzita. E eles ficaram com medo, né, com receio de me mudar para cá, me mudar para a região, né, tem toda a questão de custos, né, porque a gente não tinha essa condição toda, né, de se bancar, né, com todo o glamour. Então, mas aí foi um desafio para todos nós, para mim, para os meus pais, para os meus irmãos, e deu certo, né? Me mudei para Salto em 2013 e comecei aí continuei a faculdade de arquitetura, né? Que eu comecei em 2012. E você começou onde? No CEUNSP. Ah, já no seu USP? A arquitetura sim, contabilidade eu fiz em 2011 em Botucatu. Em Botucatu. E olha, outra curiosidade, outra particularidade dessa vocação, o seu avô, que também é Luiz, Que também é né, Luiz. ele trabalhava com carpintaria, mas eu acho que até em razão da época, né, ele fazia coisas ligadas à marcenaria. Total. E você falava, e eu me lembro disso, dos assentos, das bacias que ele fazia. Dos banheiros, sim. Isso é uma coisa também muito engraçada, né? Porque quando eu era adolescentezinho, eu caminhava, né, até a casa da minha avó, né, onde meu avô tinha esse barracão e tal, que ainda hoje existe, está fechado, mas tem todas as ferramentas. E eu sempre encontrava com uma senhorinha e ela sempre me falava, nossa, você é a cara do seu avô. E eu sempre me lembro dele porque ele fazia todos os assentos de bacia do banheiro de casa, dos banheiros de casa. E toda vez ela me contava a mesma história e isso me marcou muito, porque ficou super na minha cabeça, né? São assentos que eu nunca vi, Então, né? Eu já, não os do meu avô, eu já vi assentos de madeira, mas ela falava assim com
com tanta satisfação, e isso me marcou muito também, sabe? É uma coisa tão relativamente ali pequena, mas que diz muito, né, sobre o trabalho que ele desenvolveu, né? Porque ela falava, nossa, eu não sei como é que ele fazia, com a dobradiça, com o assento todo arredondado, e ficava perfeito, era super confortável. Pois é, mas olha que riqueza isso, histórica, patrimonial, de layout, Sim. pelo desenvolvimento da peça, porque, cara, é muito rico isso, é muito rico. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que ficou aqui no meu subconsciente é que essa oficina exista lá fechada em Bofete. Deve ter equipamentos, ferramentas assim incríveis de uma geração que hoje acho que nem existe mais. Total. A gente tem lá dois maquinários que me chamam muita atenção, que é uma serra de fita, que é uma bancada enorme, e um torno, que eles utilizavam para fazer cabos de facas e tal, que foi desenvolvido pelo meu bisavô. Meu bisavô, Chico, né, Francisco Corrêa, ele que desenvolveu aquelas máquinas. Então, claro, tem alguma parte de ferragem, motor, que obviamente isso já comprava pronto e adaptava, mas Sim. toda a parte de bancada, de funcionamento, até mesmo de engrenagens, eles que desenvolveram. E está lá até hoje, não Nossa. tem uso, funcionam, mas é uma relíquia, né? Meu pai do céu, que coisa maravilhosa. Uma vontade de ir lá, Luiz. Vontade de ir lá ver isso. Bora lá, vamos conhecer. Meu do céu. Deve ser, eu amo marcenaria, você sabe. Né? Sim, total. Eu amo madeira, amo marcenaria. É algo assim que está muito inserido. E eu, nossa, eu fico muito inquieto com essa coisa. Pô, que pena que eu não conheci o seu avô. Sim. E um pouco do teu pai, né? Porque ele está presente nessa E meu história pai toda. também, total. Ele faz parte, Não né? tem dessa... como. E aí, cara, você sai de Bofete, imagino eu, porque enquanto você falava, a gente também não tinha recurso, assim, né? Porque eu acho que 1% da população brasileira, se chegar a um número redondo, tem condições de pagar, bancar tudo. A grande, absoluta maioria da população brasileira, ela depende do trabalho, do esforço, Total. né, da somatória do pai, da mãe, do irmão, do primo, para que alguém vai se destaque que possa estudar. isso aí. Em condições, né? É algo que é muito comum a nós, essa dificuldade, a ponto de você sair de Bofete, vir para Salto para estudar no CEUSP, fazer o seu curso de arquitetura. Interessante também uma coisa que eu queria que você falasse um pouco disso, porque assim, eu sempre quis ser arquiteto, engenheiro, você alguma coisa disso. Isso com 15, 14 anos? Isso, a partir dos 13 eu já tinha essa noção. Então, Porque por estar inserido já no contexto de construção, de marcenaria, de carpintaria, desde sempre, né? porque era a única 2 anos de referência que idade. você tinha, né? Exato, Desse mercado, desse segmento. exatamente. E você se enxergar dentro dele, não só porque a família, mais uma vez, a vocação sendo construída, né, ou permitindo que essa vocação que você tinha ali, né, dormindinho ali, Uhum, ela viesse através dessa escola doméstica total. a preferir isso. Exatamente. Então, isso tem, esse contexto todo contribuiu, né, para que eu chegasse até a faculdade de arquitetura, né. Na verdade, eu saí da escola com 17 anos, do ensino médio, e eu cheguei a ganhar uma bolsa em engenharia civil em Piracicaba. Aí, minha mãe olhou para mim e falou, você não vai. Com 17 anos, você não vai. Aguenta mais um pouquinho. Aí eu entrei na faculdade de contabilidade. Aí fiquei lá, frustrado, irritado, Olha só. chateado. E aí completei os 18 anos. Completei 18 anos e aí o que foi bom também, esse bloqueio foi muito bom. Né? Eu falo para ela que hoje eu sou muito grato, porque aí eu fui direto para a faculdade de arquitetura, que era o que eu realmente já queria, desde o início. Né? Tem coisa que a gente assim de bate-pronto não entende, né? É. Mãe, fica puto da vida com a mãe. Exatamente. E aí vem as reflexões depois, né? Eu falo, poxa, hoje, né, tô feliz, tô realizado, fiz aquilo que eu realmente gostaria de ter feito.
E justamente também por conta desse bloqueio, né? Então eu era dependente, menor, né? E imagina sair da cidade de 10 mil habitantes com 17 anos para ir já para uma cidade maior. Na cabeça dela isso era inconcebível. Pela origem dela, né? Pela formação, Total, né? total. Sócio-familiar dela também. É um salto muito grande, muito longo. Imagina eu vou deixar meu filho sozinho. Exatamente. O mais novo, o caçulinha. É o caçula, né? Família é um núcleo muito central, né? Exatamente. Bem galinha choca, né? Proteger, né? A cria, os filhos, todo Total. mundo embaixo da asa, porque aqui é seguro. Sim, Então, exatamente. Voos muito longe, muito longevos, distantes, não dá. E aí vem, né, essa coisa da construção acadêmica. E uma outra coisa legal, gente, que eu gosto muito disso para quem consegue ter essa possibilidade, faz esse esforço de sair, né, de Bofete, no caso, e ir para Portugal. Porque você consegue isso, né? Você vai para Portugal, você vai estudar em Portugal, claro, morar em Portugal, que deve ter sido uma vivência incrível também. Incrível. Isso foi em 2018, eu saí da faculdade em 16, né, dezembro de 2016. Aí em 2017 fiz alguns cursinhos ainda de especialização para não ficar enferrujado. E em 2018 eu me mudei para Portugal para fazer um mestrado. Então vendi tudo, tinha ali já meu apartamentinho montado, minhas coisinhas, tinha um carrinho, vendi e fui me aventurar. Estudar também, claro, porque é, né, para agregar. Uhum. E foi assim uma experiência incrível, né? Não tem nem como mensurar todo aprendizado que eu tive, o que contribui também muito para o meu lado profissional, obviamente, né? Porque lá a gente aprende, eu fiz um mestrado em design industrial e de produto, né? Então é muito focado em produto, em execução de produto, em desenvolvimento de produto. E o produto ele tem que contar uma história também, né? O design ele conta uma história, não é só eu vou desenvolver essa bancada, né? Claro que ela tem uma função já pré-determinada e tal, mas quando você conta uma história, putz, essa bancada ela foi desenvolvida com uma madeira reflorestada, ela tem ela não tem nesse caso aqui fisicamente ela é toda reta, mas se ela tem uma curva por conta da irregularidade da própria madeira, né, da organicidade da própria natureza e tal. Você começa a contar uma história por trás daquilo, faz todo sentido. Então você acaba comprando muitas vezes a história para além do produto. Uhum. Né? E eu trouxe isso também para a arquitetura. Né? Então hoje quando eu penso no desenvolvimento de um ambiente, seja comercial ou residencial, eu gosto de contar uma historinha, né? Então, desde o layout até a escolha dos acabamentos, até as curvas que a gente coloca nos projetos e tal. Então, tem todo um contexto por trás, o que faz com que você enxergue o ambiente, a arquitetura, com outros olhos, né? Muito diferente. Então, é contexto, né? O contexto, ele faz toda... Isso, exatamente. E aquela coisa de você falar, nossa, o cérebro fica naquele delay, né? Porque você está processando uma informação diferente, né? Ai, que legal, por isso que é assim. Nossa, né? Mas Exato. O tanto, né, que você levou para entender, para estudar, para conceber, para formatar, né, a coisa na cabeça. E você gosta mesmo de curvas, né? Eu gosto de curvas, que na verdade também foi algo que eu, até há uns 2 anos atrás, eu era bem bloqueado para as curvas. É mesmo? Era tudo muito reto, tudo muito, sabe, muito pragmático. E aí eu comecei a fazer terapia. Porque eu falei, tem alguma coisa me bloqueando aqui, eu não, né? Então eu comecei a fazer terapia para eu buscar me entender um pouco melhor, né? Para eu entender os bloqueios que eu tive, né? De faculdade, de infância mesmo, para eu soltar totalmente, liberar totalmente a minha criatividade, né?
para arquitetura. E isso fez toda a diferença, assim, porque aí eu comecei a puxar algumas coisas, algumas frustrações de faculdade. Então, projetos ali que eu cheguei a desenvolver com curvas e que muitas vezes não era bem aceito e os comentários às vezes ficavam meio, me deixavam meio chateados, me deixava chateado, meio frustrado. E aí com esse conhecimento eu pude começar a me entender melhor. Nossa. E aí equilibrar as coisas, né? Então hoje eu faço projetos com curvas, gosto, mas tudo muito equilibrado, nada em exagero, né? Nada em demasia. Então fica bem equilibrado. E justamente por conta disso, né? Porque eu peguei de uma frustração, entendi o que aquilo estava me causando e hoje eu consigo ter um equilíbrio, né? Ah, mas olha, a gente vai lembrando pontuações da própria vida aqui, né? Essa coisa da frustração, até meus 10, 11 anos eu estudava piano, morando em Porto Feliz. E aí chegou num momento em que a nossa professora, Dona Estela, ela falou: Demétrio, aqui não dá para você ficar mais, você precisa ir para o conservatório em Tatuí. Tatuí, grande seu nível aqui de aprendizado e tal. Aí eu estou falando isso em 1970, tá, gente? Fogo. 72, é longe para... Por que você está falando isso, Rodriguinho? Fazendo essa careta aí. Faz tempo. E aí, ir para Tatuí já era uma coisa que saía um pouco da logística. Sim. Aquela coisa bofete, Porto Feliz. Exatamente. E na época tinha assim, pela idade, tinha um jaleco, uma espécie de uniformezinho, que tinha um bolso, 2 bolsos, e tinha a clave de sol e a clave de fá. E eu colocava aquilo e a molecada na rua zoava comigo. Ah, uniforme, E aquilo foi me traumatizando. Foi te deixando frustrado. Me frustrou, e eu falei: eu não quero ir mais. É fogo. Então, assim, até pela própria idade, né, pelo tempo de vida, aquela coisa, você não tem muito recurso, levar o menino fazer terapia. Sim. Aí o pai fica bravo: tá bom, não quer ir, não vai, já estou fazendo um sacrifício aqui para pagar a sua passagem, para ir lá, porque pensa que é fácil, é menor de idade. Então não vai, melhor. Era o que nós tínhamos no universo intelectual do momento, na construção daquilo tudo. E aí você trava. Exatamente. Você segura e leva um tempo para sair do 90 graus para algo arredondado. Exato. É exatamente isso. Né? Porque as pessoas, elas influenciam sim na vida da gente. Total. Principalmente em alguns momentos que nós estamos mais inseguros, vulneráveis, né? Então, né, naquele contexto ali, por exemplo, de faculdade, universidade, você já fica um pouco mais, né, é natural, pelo menos para mim era natural, ter insegurança. Sim, e é um momento de muita informação, né, Luiz? Muita informação, exatamente. Aí você não sabe aluno, o que absorve, o que descarta, então é uma loucura. É muita informação. Exatamente. Essa coisa do Redondo, tem aí um recente trabalho seu aqui em Dayatuba, que é uma loja. Isso, a Nude. Nude. Essa loja, a loja, fisicamente, o salão, a sala ali, a casa, ela tinha já aspectos arredondados, você aproveitou, alguns você fez? Então, essa casa é da década de 80 e era um grande casarão, né, principalmente para a época, e ela já tinha essas características curvas, né, então o principal elemento da fachada eram as grades, né, que eram os acessos, porque a frente era toda varandada, em arco. Então esse era o principal elemento, né? Os arcos eram era o que se destacava ali na fachada do imóvel. E a gente trouxe esse contexto, né? Nós aproveitamos também desse contexto da fachada, né? Uma fachada já com peso, né? Com uma história. E inclusive levamos os arcos da fachada para a parte interna da loja, né? Então
nós temos uma reprodução desses arcos. Nós, obviamente, modificamos algumas coisas e tal, mas preservamos 3 arcos na fachada. Eram 4 principais, nós preservamos 3. E esses 3 nós levamos para o layout interno da loja, no mesmo alinhamento e tal, para fazer disso também um conceito para o projeto, para preservar a história também do local, né? Para valorizar a história do imóvel e não só modificá-lo totalmente. Então, o imóvel já tinha realmente essa característica arqueada, né, dos arcos e alguns cantos curvos e tal. Então, nós evidenciamos isso, trouxemos isso para a contemporaneidade, né, e demos um novo uso ao espaço. Ficou lindo o lugar, né? Ficou bacana. Independentemente de ser comércio, roupa, feminina, mas ficou lindo. Realmente, quando eu vi, falei, nossa, é do Aloysio aqui, ó. E vai ficando assim, né? Você vai pegando uma coisa e fala assim, as características da composição construtiva do autor, né? Sim. Esse aqui é do Luiz. Tem dedo não, tem o Luiz inteiro aqui. Eu lembro muito, né, de uma amiga lá de Itu, artista plástica também. E nós temos lá o Mário Budá, de Porto Feliz, já falecido, Mário, e ele faz vasos. Mas ela disse uma coisa muito interessante, falou, você olha no vaso e fala, esse vaso é do Budá. Por causa do jeito de fazer, a característica dele. Então, eu acho que a sua personalidade, né, como arquiteto, ela também vai se moldando, né? Eu posso, me permito dizer que você é um jovem, né, arquiteto. Já tem essa vivência profissional, mas é um jovem. E quando você fala, né, também do design, você traz isso lá de Portugal, a sua ideia também, né, junto com projetos de arquitetura, é fazer peças, desenhar banqueta, banquinho, prato, faca. Como é que é isso? Então, eu trago isso, na verdade, para o mobiliário. Então, por exemplo, a Nude, nós temos toda a parte de arquitetura, reestruturação de fachada, layout interno e tal, né? Toda essa parte de interiores. E também temos o desenvolvimento de mobiliário, né? Então, a maioria dos mobiliários foram desenvolvidos também em projeto, né? Então, eles seguem o mesmo contexto, as curvas, as araras não tem quinas, né? 90 graus, elas são curvadas também. Então, esse contexto todo, ele agrega muito no projeto, né? O design do produto, ele agrega totalmente no contexto que legal, final. Hein? Que legal, porque assim, então aquela mobília, aquela arara só tem lá. Só tem lá. Aí bacana também, hein? Então sempre, claro que nem todo projeto permite esse tipo de desenvolvimento, mas eu sempre trago algum mobiliário, um banco, algum sideboard, alguma coisa que amarre o contexto do projeto, né? Então isso faz parte do processo criativo. Não, é fantástico, cara, muito fantástico. Permite aí uma absorção, mais uma vez, do contexto. Que é uma palavra que eu sempre uso, estou até sendo repetitivo aqui, mas é porque tudo é contexto, né? Então eu costumo dizer que não existe nada feio. Às vezes tem cliente que fala, mas isso não é cafona, não é feio, não é brega. Nada é feio, né? Tudo depende do contexto em que ele está inserido. Então, um exemplo disso é, por exemplo, tijolo de vidro. Tem muita gente que tem preconceito, porque é antigo, é feio, é cafona. Depende, né? Se ele for aplicado num contexto correto, né? Não correto, mas num contexto em que faça sentido. Correto para o contexto. Exato, correto para o contexto. Ele não vai ser feio, não vai ser cafona, não vai ser, né? Então, isso é tudo muito, né? O contexto é o que denomina. E é o relativo, né? Exatamente. Você tem essa correlação aí. Exatamente. Das coisas. Como é que você enxerga o mercado da região, Luiz? Porque ouvimos muito, nossa, Itu cresceu, Indaiatuba cresceu, está construindo casa, prédio comercial. Essas expectativas respondem mesmo a esse crescimento? Chega até você essa percepção? Chega. Eu acho que há também
não só uma relação com o crescimento, mas com a mudança, né, pós-pandemia. Pelo menos é uma análise ali que eu percebo, porque eu costumo sempre dizer que quando banco e farmácia começa a mudar a comunicação visual, né, que são grandes redes, é porque tem alguma coisa, tá mudando, né, o cliente está mudando, o consumidor final está mudando, então a gente tem que acompanhar esse processo, né, então eu percebo que a nível de projetos comerciais, isso vem acompanhando, né, bancos e farmácias, porque aí a gente precisa evoluir também, né, o comercial precisa evoluir, mudar um pouco a sua estética, a sua linguagem para se comunicar com o seu cliente, né? Então isso realmente eu percebo uma grande mudança aqui na nossa região, em Itu, em Indaiatuba, em Salto também, né? Porque tem vindo muito essa procura pela reestruturação, né, do negócio para acompanhar realmente o público de hoje, né? O público acelerado, o público da tecnologia, o público que busca espaços bonitos, espaços instagramáveis. Então isso é bem bacana. Pois e cada vez mais, tanto a tecnologia como a comunicação faz com que nos aproximemos, né, de outros universos mais sofisticados, as informações chegam, né? Temos de vultuosidade de fachadas, de espaços interiores com layouts inusitados, né, que saem mais extravagantes. Mais extravagantes, choca um pouco. E essa fusão tecnológica, porque tem que ter também, né? Você hoje tem que pensar muito nisso, né? Total. Completamente. A gente tem que estar... são coisas que andam juntas, né? Não tem como conceber uma casa hoje sem caminhos do Wi-Fi, né? Exatamente. Alexas da vida. Alexas da vida. Então a gente tem que ir evoluindo e acompanhando essa evolução tecnológica, né? Que isso já vem há um tempo, né? Mas que está em constante modificação, né? Tem tudo isso. E são esses desafios que realmente vão... essas diferenças que vão tornando o nosso trabalho mais dinâmico, né? Porque em um momento... a gente está fazendo um projeto, por exemplo, no Centro Histórico de Itu, que há muitas limitações, mas há casarões incríveis, né? Que é um prazer imenso. Eu adoro fazer projeto em Centro Histórico, né? Porque a gente, mais uma vez, volta a preservar a história, a contar ali um contexto que já existia, né? Trazendo para a atualidade, então né? Preservando, exatamente, né? Preservar o que já existe, né? Aquela história toda, mas com um novo uso. Então isso eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente tem projetos comerciais, né? Em novos centros, por exemplo, que aí você tem muito mais flexibilidade, é tudo muito mais contemporâneo, né? Muito mais tem muito mais flexibilidade para criar. Né? E aí a gente vai para o contexto residencial dentro de um condomínio, então já é outro desafio, para um terreno num bairro de 200 metros quadrados, então é outro contexto, então essa dinâmica é que torna, ao meu ver, o nosso trabalho totalmente prazeroso, né? Eu acho uma delícia ter realmente esses contrastes, sabe? E também nessa coisa dessa evolução tecnológica de produtos e serviços agregados, você tem visto, pelo menos em feiras, assim, alguma coisa assim, novos produtos, tintas, acabamentos, alguma coisa que fala, pô, que sacada, tem novidades assim? Em relação à ecologia. A ecologia. Porque a gente tem grandes marcas que têm essa preocupação, né, com o meio ambiente e tal, então não necessariamente produtos que são ali sustentáveis, mas que vêm de uma fábrica sustentável, que tem uma pegada sustentável, né? Mas hoje a gente está com realmente muita coisa, muitas possibilidades, né, de materiais. Então, a madeira, por exemplo, a gente tem madeira plástica, que já é um pouquinho, já tem algum tempo no mercado, mas é uma possibilidade para a substituição da madeira maciça, por exemplo, para fazer um deck.
né? Então a gente já tem essa... Eu vi no Instagram, eu vi um negócio. Olha, Já faz um interessante. tempo que ela que está aí no mercado, mas é algo que a partir disso vai, né? A gente consegue ter o desenvolvimento de outros produtos, né? Então agora pensando Energia, aqui essa em coisa, tem alguma coisa solar que energia tão solar que pedindo, está super, isso está em alta, É. super em alta, por conta do fator economia, né? Então a energia solar você consegue ter uma redução de custo, né, ali no mensal. Então isso você faz um investimento inicial, que é um pouquinho maior, e depois isso é diluído ao longo dos anos, né? Então essa é a principal vantagem, assim, e aí eu vejo que os clientes vão mais para a energia solar pelo fator economia e não só ecologia. Né? Então, mas sempre... é uma consequência, né? O meio ambiente entra aí como uma consequência. E sabe por que me ocorreu isso, de lhe perguntar? Porque a gente sempre está olhando para a casa da gente e fala, mudar aqui, galera. E eu adoro, né? Gosto muito. E estou sempre pesquisando. Duas coisas que... Duas mais, né? Duas não mais, me permita. Claro. Aproveitar a sua presença. Vai pintar, reveste. Adesiva. Banheiro. Banheiro. Mas e a área molhada? Não, pode adesivar a área molhada. Tu começa a ter falando, nossa. Sim, são as possibilidades, né? Então, ao invés de trocar o armário, eu posso tirar os puxadores antigos, fazer uma aplicação de um adesivo, colocar uns puxadores novos e pronto. Você não precisou descartar aquilo, né? Então, hoje tem um exemplo bem legal também, que hoje são as construtoras de condomínios verticais, né, de prédios. O que eles fazem? Antigamente eles entregavam os apartamentos com piso, né? É obrigatório entregar com piso nas áreas molhadas, mas praticamente ninguém mantém. Todos reformam e tiram aquele piso, então é resíduo. E é dinheiro que a construtora investiu, mas que não quero aquele piso com rejunte espesso, não quero aquele piso pequeno, né, com uma dimensão pequena. E aí hoje eles oferecem antes para o cliente um pacote, né, dos revestimentos que os clientes querem. Então isso também é muito legal, porque já reduz a quantidade de resíduos sólidos, né, provenientes daquelas reformas. Então a gente já consegue ter um pensamento aí também, claro, economia, mas consequentemente meio ambiente. Outra coisa que eu achei sensacional, eu não sei se tem no Brasil isso, porque me pareceu que era coisa de fora. Porque escada, você conhece a minha escada lá em casa, é uma escada totalmente irregular, que eu moro no Sobradinho, é uma escada irregular, assim, oval. O cara, Luiz, ele vem com uma tinta, ele passa uma tinta assim, no degrau, e aí ele joga, como se fosse uma purpurina, ele joga um pó assim, um pouco maior, aquilo, essa tinta absorve aquilo, depois ele passa uma outra coisa, como se fosse uma resina. A sensação fixar as pedrinhas ali. Parece um granelite. Sim. E aí você não tem emendas. Não tem emenda? Falei, nossa, que jogo. Mas daí você viu, mas será que, assim como também eu já vi adesivo para escada. Sim. Mas você está pisando ali, isso aí não vai, esse atrito vai desgastar. A que nível chegou esse desenvolvimento tecnológico? Exatamente. Assim, a gente ainda não tem, não dá para dizer que tem a mesma resistência de um porcelanato ou de uma pedra natural. Mas é um produto excelente, né, que que atende às necessidades, muito mais rápido, né, muitas vezes economicamente mais viável, e aí você já dá uma nova cara, né, para um determinado ambiente ou para um item, né, como uma escada. Então essa gama de produtos, né, que a gente tem hoje é essencial, né, é incrível e fundamental, né, para a gente conseguir atender também a todos, né? Pois é. É algo mais democrático, né? Nem como. E às vezes o custo-benefício? Custo-benefício conta muito, né? Conta demais.
Você falou em MDF, móveis planejados, aquela coisa toda assim. Até um tempo atrás, aí, eu não sei precisar quanto, mas assim, eram sempre objetos e produções em ângulos retos, né? Sim. O MDF não corta, você não faz curva com ele. Ele até curva. Existe um esquema que você faz pequenos rasgos na parte posterior, né, da curva que você quer, né, da face da curva. Então você vai fazendo pequenos cortes e aí ele fica flexível. Uau. Não é todo e qualquer marceneiro que faz, né? Exige um trabalho, pode ser que perca algum material, né? Então é algo bem delicado de ser feito, mas é possível. É possível sim. O mais indicado na realidade seria o compensado flexível, né? Que ele é uma chapa maleável e aí a fórmica revestindo por cima. Ou o laminado, né, de madeira, que é quase uma folha de madeira natural, muito fininha, 1 milímetro, que faz esse revestimento. Então fica com aspecto de madeira maciça e aí a gente consegue fazer N formas diferentes. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Eu vi também uma lâmina que imita pedra. Pedra também. A pedrona, aquela coisa que você fala, nossa, mas é uma lâmina, né? Ela é totalmente... Totalmente flexível. E translúcida algumas, né? Que a gente consegue até colocar luz por trás para fazer um efeito diferente. Então também é algo que está aí entrando. Ela também já tem algum tempo, mas hoje ela tem um marketing mais forte, né? Então está chegando no mercado com mais facilidade. Nossa, tanta coisa, né? É muita coisa. Você foi numa feira, um evento, recente aí, não foi? Na Revestir. Ah, você foi, olha, revestimento, tá vendo? Revestimento, total. Eles fazem todo o desenvolvimento do produto focado no cliente, no que o cliente de hoje quer e espera, nas tendências, né? Mês que vem já está nas lojas. Então é muito focado realmente no mercado. E tudo muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. A coisa tá... porque tem muita... É um universo muito rico, você cria N possibilidades de uma forma rápida, prática, com uma durabilidade bastante extensa e que permite que você faça, até consiga fugir de situações nas quais o orçamento inibiria, né? Exato. E aí quando você fala de durabilidade, também tem uma relação com o meio ambiente muito interessante, que você prefere comprar, por exemplo, um móvel de MDF mais barato, que vai durar menos, ou um móvel de madeira maciça, que é mais caro, mas vai durar muito mais. 3 vezes mais do que um móvel de MDF. Então tem muito esse peso também quando a gente fala, voltando um pouquinho para a parte do meio ambiente, né? Que é essa questão da durabilidade, né? Que hoje a gente tem muita coisa que acaba sendo mais descartável, né? Então é sempre essa pergunta também que a gente faz quando pensa em meio ambiente, em sustentabilidade, né? O que é que vale mais a pena? Eu comprar mais barato e descartar em 5, 10 anos, ou eu comprar mais caro e sabendo que vai manter por 20, 30 anos? Essa é uma conta caspiciosa de se fazer, né? Porque, de repente, estragou em 3 anos, 4 anos. Exatamente. E a madeira vai ficar lá para o teu bisneto. Então, eu acho que é muito importante que a gente procure o profissional, que também tem isso muito cultural, né? Você fala, eu fiz terapia, era um gancho que eu queria pegar. Porque também a gente faz muito assim, né? Fazer terapia, eu não preciso disso. Imagina, vou fazer terapia. Isso é preconceito, a gente precisa abrir a mente. Arquiteto também é uma profissão muito próxima a isso, né? Arquiteto e advogado. Sim. Você só procura o advogado quando você está com a lascado. Coisa, né? Procura antes, busca essa orientação, né? Sim. De gestão administrativa como um todo.
E também, no caso do arquiteto, vou comprar esse imóvel que vai durar 100 anos, vou comprar o que dura 5. Exato. O profissional, ele tem condições de te avaliar e te ajudar a fazer isso. Então procura o arquiteto, eu vou fazer um puxadinho lá em casa, eu não fiz. Rapaz, que perigo é isso? Então também há uma necessidade de quebrar esses paradigmas, né, que a gente tem ainda culturalmente. É o que eu sempre costumo falar em relação a isso. A gente reduz retrabalho. Então, quando você contrata um arquiteto, você tem planejamento, você visualiza tudo antes, implanta em 3D. Então, não gostei da cor desse revestimento, a gente muda, a gente altera, para que, obviamente, também fique com a essência do cliente. E quando você tem esse planejamento, você não corre risco de comprar alguma coisa no escuro. Gostei desse piso, vou colocar, vou mandar instalar. Putz, não gostei. Aí gera disso, né? uma frustração, porque aí você fica com uma coisa que você não gostou. Na loja é uma coisa, na sua casa é outra. Exato, porque tudo influencia, né? A cor do ambiente influencia, a cor das paredes, a cor da iluminação, se a sua luz é branca e a luz da loja é amarela, o piso vai ter uma tonalidade completamente diferente, ou vice-versa. Nas lojas normalmente são luzes brancas, né? E aí chega na sua casa com aquela luz amarela, super confortável, fechadinha, mudou completamente. Não foi isso que eu comprei. Exatamente. Mas aí já comprou, né? Aí já, cara, olha, procura o arquiteto Luiz Correia, eu indico, porque tem lá o computador do cara, ele vai lá, faz a planta em 3D, não gostou, ele muda. O Luiz é um cara muito paciencioso, muito centrado aí no estudo, nas observações do seu comportamento. Então é uma pessoa do bem. Com certeza. É um profissional preocupado com todas essas coisas que estão inseridas na vida da gente. Tá certo? Os endereços estão rodando aqui, viu, seu Luiz? Para encontrar você. E até na região, né? Você está em Itu por uma questão logística. No Brasil todo. E hoje em dia, hoje, com a tecnologia, a gente vai para qualquer lugar. Muito bom. Te agradeço demais por você ter... Obrigado você pelo convite. Quebrado a inibição, porque eu estou muito nervoso, não falo. Mas então eu te agradeço pela vinda. Tá bom, gente? Procura aí Luiz Correia, ó. Arquitetão. Muito bom. Marketing bom, hein? Abraço, viu, querido? Obrigado. Muito sucesso para você. Querido, aí de casa, fica aí com a gente. Nossa programação tá aí nas redes sociais. Fazemos essa programação, essa produção toda com muito carinho, com muito respeito por você e para você aí em casa. Em casa, no escritório, no carro, hoje em dia, né? Rede social tá aí para isso. Luizão, Deus abençoe. Nós Um todos. beijo, gente. Amém. Tchau.